A paz, gente. Boa noite. Espero que estejam todos bem. Vou esperar a rede social avisar que nós estamos online. Já avisando, se por um acaso continuar com essa tempestade e cair a conexão, espero que todos sejam compreensivos, porque aqui nós estamos tendo um mini taifun. Como que é mini taifun em português, Nick? Não é tempestade? Hã? Não é vendaval, é tornado, é um mini tornado que está passando aqui. Então, só para avisar, espero que todos estejam bem aí. Oi, Raquel, já que você entrou, tem luz aí? Porque eu vi uma cliente colocando que acabou a luz da região. Não sei se é o mesmo local, mas é de Oizumi. Então, espero que vocês estejam bem aí. Mas vamos lá, vou esperar o João Douglas entrar para a gente começar a estar falando sobre lesões. Lembrando, gente, que o nosso projeto é para informar cada vez a nossa comunidade aqui no Japão. Bom, o João Douglas entrou, já vou chamá-lo para a gente não perder tempo. Muita calma nessa hora. Então, e aí ele vai se apresentando e a gente já vai começando, né? Olá, bom dia! Olá, bom dia! Tudo bem? Jóia? Tudo Se você ótimo. escutar uma tempestade aqui, que está tendo um pequeno tornado que começou a dar aqui, não sei se essa massa de ar quente com tempestade, então ainda bem que agora parou a chuva de granizo, então dá para escutar melhor, porque estava só... Estava bem preocupada. Não se Então, preocupa. tá... Meu querido, já seja bem-vindo. Eu vou falar para você se apresentar brevemente para as pessoas que não te conhecem aqui do Japão. Você conta um pouquinho a sua história e depois a gente começa a falar sobre lesões. Eu sei que hoje seu tempo está curto, mas aí já é um carinho aí que você dá para a gente para dar uma orientação aqui para as pessoas. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês aqui e poder trocar essa energia com o Japão, né? Já que o Japão é a minha energia desde garoto. Eu nasci numa família, sou o quarto filho, e os meus 3 irmãos já faziam judô desde pequeno, então eu os acompanhava junto com eles no tatame e ainda engatinhava. E a primeira vez que eu andei, caminhando mesmo assim, foi em cima do tatame. E de lá nunca mais larguei. Então Acho que você é mais japonês que eu, viu, João Douglas? Acho que você é mais japonês que eu, mas vamos lá. Mas lá eu tive uma fase interessante, né, de convívios com muitos professores japoneses, então a cultura ficou muito próxima, né, ficou muito enraizada. E aí, como fui atleta, fui competindo, né, o judô fez parte da minha vida por muitos anos, fui seleção brasileira, fui campeão pan-americano, tive a oportunidade de competir em vários lugares, né, assim, inclusive no Japão. Né, tive por 3 vezes no Japão, foi 2 como atleta e uma como professor para um congresso de fisioterapia aquática. Então, o Japão sempre foi uma coisa muito, né, tenho muito carinho, tenho, enfim, uma afinidade muito grande e com o povo japonês e gosto bastante. Então, e aí me formei foi por ser atleta, né, e a gente ter muitas lesões ou conviver com lesões, até que não tive tantas lesões, graças a Deus. Mas por conviver com lesões e ser cuidado de pessoas, eu achei que eu também poderia fazer isso. E fui para a área de fisioterapia aquática. E depois fisioterapia para gestantes, aí fisioterapia esportiva. E hoje eu trabalho, né, com tudo isso, com a parte ortopédica, com a parte de lesão, né, reumatológica, dor crônica. Hoje tenho minha clínica. Trabalhei muitos anos numa clínica de medicina esportiva, 18 anos numa clínica de medicina esportiva com uma série de médicos, né? E fisioterapeutas, e hoje eu tenho a minha clínica. João, eu estava até vendo um detalhinho que você falou agora, que eu estava até conversando aqui com uma moça que estava também, que trabalha como doula aqui, e ela faz um trabalho de tradução, porque ela fala bem Nihongo, e ela faz a tradução para um fisioterapeuta de clínica esportiva. Uma coisa que eu percebi, que o fisioterapeuta da clínica esportiva aqui no Japão tem esse diferencial de ser, sabe, essa coisa mais personalizada, de toque. Lembra que eu estava falando que aqui é muito maquinário,
parece até que é atrasada um pouquinho, porque tudo, sabe, vai para a máquina, só para o choquinho, tal, para alongamento, e não tem muito esse toque, essa conversa de fortalecimento. E aí ela estava comentando isso, olha, é que o fisioterapeuta que eu acompanho, ele é voltado para a desportiva. Então ele se preocupa mais. Mas eu tive, ela contando o depoimento dela, eu tive que ir num fisioterapeuta que estava desenvolvendo um problema na cervical, só que ele não estava próximo a mim, então eu fui nesse outro fisioterapeuta. Só me olhou, fez assim, me colocou na máquina para tomar choque. Ah, ela falou assim, olha, eu trabalho com tradução para fisioterapeuta esportiva. Aí o cara fez, opa! Ai, peraí que eu vou ver, eu não tinha visto isso. Mas para você ver que diferença, eu acho que o fisioterapeuta aqui também no Japão, com essa linha esportista, do esporte, ele se preocupa um pouco mais em dar informação para o cliente e orientar ele melhor. Não desfazendo dos outros fisioterapeutas, mas como eu disse que eu levei um choque aqui no Japão, né, desse choque cultural, e vi que esses fisioterapeutas que não são da área esportiva, eles não estão muito preocupados em, sabe, em personalizar, em se preocupar mais com o cliente. Parece que ele é mais um, sabe? Vamos só colocar ali no choquinho, vamos colocar isso. E como que aqui a população de trabalhar, né, a carga horária é muito alta, ele precisa de um fisioterapeuta. Então ele não vai na parte esportiva porque muitas vezes ele não vai ser atendido. Tem um aqui perto que ele está começando a abrir para a população comum, mas falta isso de orientação, sabe? O que será? Será que eu tenho que sempre procurar um fisioterapeuta voltado ao esporte, que ele é mais preocupado? Como que é? Porque você também viu isso e você já foi o seu start para você falar, isso que eu quero trabalhar. Entende? Quando eu estive no Japão, foi muito interessante, porque eu fui para explicar a minha técnica de fisioterapia aquática. E a minha técnica, ela é uma técnica de contato na água, né? Para você ter uma ideia, a gente faz muito contato, faz muito toque, muito alongamento, uma série de movimentos, e depois coloca a pessoa em posição fetal, que era para trabalhar com grávidas. E o interessante é que as pessoas que eu ensinei no grupo eram só mulheres, não tinham homens. E aí porque as mulheres podiam tocar outras mulheres. Isso também tem essa diferença. Se os homens não poderiam. Aí eles me falaram isso, que no Japão era muito mais difícil esse toque, essa aproximação. Mas eu não vejo como isso não mudar. Eu tenho certeza que isso muda muito. Porque o toque é fundamental. Né? Não dá para reabilitar sem tocar. Só para você entender, assim, o que a gente faz de eletroterapia, essas máquinas todas. Deu uma travadinha, mas calma que volta. Voltou? Voltou. Tá voltando o som, pelo menos. Pronto. Tá bom. Então, essas máquinas que a nossa conexão tá boa. Gente, quem tiver aí, que tá aqui no Japão, vê se a nossa conexão tá ok e dá um curtir para eu estar sabendo, senão eu ponho o dedinho de ok. Para quem está no Brasil, vê se a nossa conexão ainda está, porque para mim o Japão está funcionando, só deu uma parada na conexão do Douglas Gil. Então dá uma olhadinha se você está online e coloca ali para eu estar sabendo se o problema é aqui ou lá. Não, o João caiu mesmo. Né? Porque aqui a gente está tendo tempestade, mas tem que ver o que é ali. Vamos ali. Entrou. Deu, será? Pronto. Voltamos. Então, não sei se é a minha ou se é a sua conexão. Isso, mas... Por isso que eu peguei, até falei para o pessoal que estiver aqui, gente, quem está vendo do Japão, coloca aí se a conexão tá boa. E quem tiver do Brasil, coloca se a conexão nossa que tá parada ou se é do Brasil. A Anitta falando que aqui tá normal. Mas se você que também tá vendo do Brasil, onde você tá vendo normal? Porque o nosso eu continuei a falar e o seu que travou. Então, eu estava preocupado com a tempestade, mas aqui a internet ainda uma coisa excelente, a internet aqui no Japão. Aqui sempre teve umas oscilações. É um problema. Mas vai, complementando o que você estava falando, que tinha esse detalhe que ainda pode melhorar. Também creio que pode. Eu acho que sim, eu acho que não tem como não evoluir, né? Eu acho que a terapia ela tem que ter o toque, tem que ter
esse cuidado, porque é isso que cura, é isso que vai fazer a diferença, né? A gente percebe que as eletros, elas ajudam a diminuir a sensibilidade à dor, mas elas não ajudam o que precisa ser ajudado, né? A reabilitação muitas vezes precisa do toque, precisa do movimento, precisa da tração, de a gente mexer no tecido. E aí sim o corpo começa a reagir de uma outra forma, não necessariamente só com o choque, né? Para Então o ter choque até ele essa ajuda. consciência, né? Para ter até a consciência um pouco melhor do cliente, né? Que eu falo. Sim. Porque às vezes a pessoa falta essa consciência. Então, ela tomando só o choque, ela às vezes não está entendendo aonde realmente ela precisa. E aqui o mais forte é isso. Vocês, o Japão tem uma coisa interessante que eu acho que é o respeito, né, que a gente tem pelas pessoas, o cuidado, né, a maneira que você se dirige às pessoas mais velhas. Acho que tem muitas coisas interessantes. E tem uma das coisas que eu admiro é isso, de não invadir o espaço do outro, de não incomodar o outro, de não atrapalhar. Isso tem. Eu acho que eles trazem isso na cultura também para a reabilitação. Eu tenho até curiosidade de entender como é que são as consultas médicas, para entender se existe também isso, né? Ó, a gente conversando até, teve até a live de doula e depois a gente falou sobre legalizar o trabalho aqui no Japão autônomo e a gente está falando de algumas coisas. E eu conheci uma menina aqui que trabalha com... A especialidade dela é... Como falar? Vou até esquecer o nome aqui. Vou até esquecer agora lá do... Bem, daqui a pouco eu lembro qual que é a especialidade dela. É o parte do quadril, como que é mesmo? Como que fala? Da pelve, que ela quer aquele fortalecimento. Eu vou esquecer o nome específico. Mas Porque ela é ela médica, é fisioterapeuta? fisioterapeuta, fisioterapeuta do Brasil que começou a atuar aqui. E ela não conseguiu licença porque eles não trabalham aqui com esse fortalecimento pélvico, principalmente Sim, para sim. mulher que tem a A parte bexiga de baixa. ginecologia, né? Isso, e ela trabalha com essa parte. Aqui no Japão eles não dão valor para isso. Então ela não conseguiu, ela só entrou como técnico de fisioterapeuta, que é como você não tem a formação aqui no Japão, e ela vai estar atendendo algumas pessoas, mas ela falou que é muito difícil. E quando a gente começou a conversar com essa parte de médicos, que ela falou, será que a medicina é assim? Eu falo, eu posso falar pela minha experiência em duas coisas. Eu falo, primeira coisa que a gente tem que ter é um bom tradutor. Se você não sabe falar o idioma, se você não tiver um bom tradutor com a área médica, fica difícil para você receber o atendimento, porque o médico não olha para você e ele só vai perguntando se você tem tosse, se você tem febre, não pergunta como você está, só pergunta quais são os seus sintomas e acabou. E ele não olha, não, às vezes não nem olha para você. Se olhar é só bem assim e volta, tá? Então, fica bem, bem difícil se você não tiver um bom atendimento. Espera que o André colocou aqui. A fisioterapia passou por um período difícil, pois ficou desacreditada. Um dos motivos foi devido ao valor pago por convênio, isto é, paga ganhar dinheiro profissional colocava estagiários. Então, André, aqui é um pouco diferente, tá? Porque aqui você tem um sistema de saúde que todo mundo paga e você trabalha em qualquer lugar, ou seja, qualquer lugar você é aceito e é muito barato, tá? Então, as pessoas aqui vão fazer muito reabilitação. O detalhe é que a fisioterapia aqui no Japão ainda não tem o valor como é feito aí no Brasil. Eu sou formada em educação física, até na atividade física, que nem muitas pessoas não sabem, se eu for trabalhar numa academia, não preciso ter formação em educação física. Eu só preciso querer entender um pouquinho o corpo humano, porque as fotos você segue e é assim que vai. Você entendeu? Olha que diferença muito grande dentro de um país primeiro mundo e que não precisa dessa regulamentação do profissional de educação física para trabalhar dentro da academia, tá? E o fisioterapeuta aqui, que nem a gente está falando com o João Douglas, que era o quê? Que é só o choquinho que tem. Que nem exemplo, se eu quiser trabalhar uma conscientização corporal, uma RPG, não tem. Agora, só se eu conseguir o que a gente tem mais é o fisioterapeuta voltado para quiropraxia, que aí auxilia um pouco, mas mesmo assim eu posso de repente não ter isso, eu só vou entrar e vou ter os choquinhos.
Então, por isso que até eu convidei o João Douglas Gil, porque você imagina que a nossa comunidade latina aqui, ele vai no fisioterapeuta e ele volta desanimado. Por quê? Porque simplesmente, às vezes, ele não tem resposta da melhora. Então, fica difícil cada vez mais. Eu creio que as pessoas estão buscando informações até online para ver se consegue alguma coisa para melhorar a sua qualidade de vida aqui no Japão. Porque fica difícil. Se você não sabe falar língua, você não tem um bom atendimento, e se você vai, o trabalho é só esse de choques e alongamento, às vezes acupuntura. Só que eu tô com uma cliente de fibromialgia que também faz acupuntura, João, e não tá tendo resposta. Entende? É difícil, né? É difícil. Hoje ainda, primeiro quero agradecer as pessoas que estão mandando mensagem. O André é um querido mesmo, hoje um super amigo, foi aluno de faculdade. Hoje um grande profissional, fantástico. E vários outros colegas que estão aqui presentes também. Obrigado pela participação. Mas eu acredito que hoje tem duas coisas que estão mudando muito dentro do processo de reabilitação. Desde a maneira como a gente aborda, né, trata, até a forma como se toca. E não só o toque emocional, o toque físico, mas sim o toque emocional. Por exemplo, a gente ouve muita queixa lombar. Lombar é uma das grandes incidências de procura da fisioterapia. Lesões. E é impressionante entender que hoje a gente entende que apenas 4% tem realmente uma conexão lesão tecidual. Então, onde você tem... Travou? Tá vendo? Foi. Onde você tem uma lesão, por exemplo, um comprometimento importante de raiz nervosa ou alguma lesão tumoral, alguma coisa que realmente complique esse quadro. E são apenas 4%. Os outros 96% são dores que vêm de outra origem. A gente chama de biopsicossocial. Então, tem todo um comportamento, toda uma maneira de avaliar, porque não é simplesmente a fisioterapia. Então, nesse caso, jamais só uma eletroterapia iria resolver. Né? A eletro, ela só conduz uma informação pela medula, chegando ao cérebro, da mesma forma que vem a dor, a gente vai ler teoria dos comportas, diminui a sensibilidade, mas o mais importante ali é entender, desmistificar às vezes o medo do movimento, é ganhar mobilidade, é estabilizar a articulação, exercícios de fortalecimento, exercícios de equilíbrios de grupos musculares. Então, é muito mais do que isso. E o toque é fundamental. Além disso, talvez, na minha opinião, o mais importante é a postura emocional que a gente se coloca e como a gente faz o paciente entender o processo que ele vem passando. Sim. É isso que eu admiro bastante. E hoje a fisioterapia, há um tempo atrás eu falava sobre isso aqui, as pessoas não valorizavam. Não acreditavam tanto, valorizavam, isso mesmo. Sim. E aí, graças a Deus, inclusive por alguns profissionais de fora, até um profissional australiano, o Sullivan, quando eu comecei a ler os primeiros artigos, eu fiquei encantado, porque falei, opa, alguém fala o que eu penso e como eu faço, né, como eu trabalho. E hoje, no Brasil, a gente tem esse cuidado biopsicossocial, que é o cuidado humano, nada mais é do que você colocar a mão na pessoa com... ter um olhar muito mais humano, muito mais importante. E, às vezes, Poxa, o mais importante é dar uma travadinha, mas fique aí, calma, que vai vir informação. O Douglas está falando de uma parte que a gente bate também na tecla aqui, que é o corpo fala, né? Que o corpo tem, às vezes fala coisas que a gente não consegue falar. Então, vai trabalhar em relação do emocional, com certeza, ainda mais aqui no Japão, onde a gente tem muitas dificuldades da barreira da língua e da cultura, né? O João caiu ali, mas calma que ele volta e eu tenho certeza que a gente vai estar complementando aqui, porque tem muito a ver o que a gente trabalha aqui no Japão, pelo menos eu trabalho aqui no Japão, né? Então, eu creio que uma coisa que complementa a outra. Vamos lá de novo aqui. Será que deu? Pronto. Você que estava com medo de cair, aqui que está caindo. Né? Né?
fiquei tão preocupada com a tempestade que já passou, olha só. Lindo aqui, né? Já passou, já foi embora agora. Você sabe que eu estive no Japão, uma das vezes que eu fui foi nessa época, né? Foi final de julho, começo de agosto. Um calor absurdo, né? Muito quente, muito úmido. Não Muito mudou, interessante. viu? Só piorou, só piorou o calor. E fora que começa a ter esse vendaval, geralmente os tufões aparecem, né? Então, mas só complementando o que você estava falando, João, que você estava falando dessa parte emocional que tem a ver com o que o Suleiman estava postando, e você foi vendo os primeiros artigos, continua aqui, aí parou aqui. Parou aqui. Então, aí hoje eu fico muito feliz que no Brasil tem muita gente já abordando isso, ensinando esse tipo de coisa com conteúdo, com bases científicas, né? Explicando realmente que o quanto o emocional interfere no processo de dor, no processo traumático. Né? E eu ia falar que na clínica é muito comum hoje, às vezes o paciente chega com dor, às vezes dor Uma cervical, e a conversa. gente começa a avaliar e começa a conversar, e aí mexe em outras regiões, e aí faz outros trabalhos, às vezes, né? Voltado à respiração, mobilização, alongamentos, enfim. E mexe com essa parte emocional, de repente o paciente fala, mas passou a dor cervical, mas você não pôs a mão na cervical, né? O que aconteceu? Uhum. Então, isso é muito interessante e a gente percebe o quanto isso realmente interfere. Eu acho que é importante ter um bom diagnóstico, é importante saber se existe uma lesão tecidual, existe alguma coisa realmente que compromete, não pode se descartar isso, não é tudo que é emocional e nem abordagem só emocional resolve o problema. Né? Mas é interessante entender que ali a gente tem um ser humano e aí observar o que a gente pode fazer para poder ajudá-lo da melhor forma possível. Agora, só entregar para uma máquina assim, de eletroterapia ajuda, diminui a sensibilidade, vai ter um certo efeito, mas é quase um remédio, né? Remediar o problema e não cuidar do problema. Acho que é isso. Esse é o ponto. Você me falou Nessas que horas a talvez gente tivesse. Fique à vontade. Nessas horas a gente sente falta realmente de um profissional, que eu falo, estilo brasileiro, que a gente fala aqui, que é o que se importa, que dá olho no olho, porque muitas pessoas não sabem, mas o japonês não tem contato visual, né? Eles não fazem muito contato visual, de respeito também. Ele fala com a outra pessoa, tal, mas não fica olhando muito, a pessoa não está acostumada a olhar no olho, sabe? Fala, você está vendo, você está na frente, mas ele não está, às vezes, olhando para os seus olhos. Tá? Então é bem Entendi. diferente a cultura, isso. Então, acho que as pessoas que são aqui latinas acabam sentindo muita diferença e muita falta desse contato humano que você acabou de falar que é o detalhe que faz toda a diferença para todo mundo que está aqui. Que já sente falta desse contato humano e, além de tudo, tem a barreira cultural, carga de trabalho muito forte, muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, ou carregando muito peso nos trabalhos, que isso acaba prejudicando, sem consciência corporal também. Mas continua, João, só para não te tirar aí do que você estava falando também, que você ia Não, eu complementar. ia perguntar, que você falou que ia pedir para os seus ouvintes fazerem perguntas e Então, questões, né? O que a sim, gente pode até ajudar? colocando. Sim, é que teve algumas perguntas, até colocando aqui, que eles queriam saber mais em relação o que eu poderia melhorar em relação da região cervical, porque todo mundo só está acostumado aqui com o aparelho, né? Então, o pessoal, para você ter noção, os brasileiros e latinos às vezes compram aquelas maquininhas de choque porque eles fazem em casa, que é mais fácil, mais barato, porque às vezes eles vão no fisioterapeuta e como é só isso, eles acabam falando, eu vou lá, compro a maquininha, coloco nos pontos que ele já me ensinou e fico fazendo em casa. Só que aí, o que você direcionaria ou explicaria para essas pessoas? Porque aqui a gente tem, que nem você falou da lombar, sim, a gente tem um grande número de problemas na lombar, mas também um grande número é cervical, porque a pessoa fica muito tempo nessa posição, João. Porque Sim. você tem uma linha de montagem e a pessoa fica muito tempo nessa posição. Então, aqui é cervical, articulação do ombro, por causa dos movimentos, que às vezes você tem que ficar fazendo muito movimento com o braço, né? Punho, é o que tem bastante, cervical, ombro, punho, lombar e joelho. É o que mais
tem aqui entre os latinos, né? Incidência de problemas articulares, né? E fora musculares em relação fibro e dores e vários tipos de dores ou lesões por repetição, porque aqui é tudo exercício de repetição, né? Trabalho de repetição. O que você indicaria para as pessoas, porque você já entendeu que aqui é só eletroestimulação? O que você faria para essa consciência? Eu acho que uma das coisas importantes para a gente começar a observar esses comportamentos, né? Por exemplo, cervical, ombro, tem muita característica de tensão, de estresse, né? Características de mobilidade corporal. Eu acho que parece brincadeira, mas eu não sei como é que é o Taiso hoje aí, né? Mas a gente está falando isso com a Val, que também veio fazer a live com o Taiso. Porque no judô, por exemplo, o Taiso do judô que a gente conhece, claro que não é o Taiso tradicional que vocês praticam, que as empresas praticam, mas o Taiso ele tem uma coisa muito interessante. Fundamentalmente, ele busca mobilidade corporal. Então, não só o alongamento, porque a gente imagina o alongamento só estático, você esticar ali, ficar segurando, depois soltar. O importante é a mobilidade. Quando a gente consegue mobilidade, a gente consegue trabalhar essa energia do corpo de uma forma muito mais eficiente. Então, eu acho que buscar assim, movimentos é importante, se não for no Taiso, mas criar uma rotina, por exemplo, de alongamentos dinâmicos, de mobilidade corporal, de dissociação de ombro, onde você consegue criar bastante movimento. Uma rotina dessa previne muito esses problemas, né? Essas sensações de dores. Os brasileiros que estão no Japão, eles estão em indústrias, né? Então faz um trabalho muito, talvez na mesma posição, no mesmo movimento. Então, mais uma vez a gente percebe que ali gente, quem está assistindo tenha paciência que a internet não está 100%, mas ele volta e vai estar explicando os detalhes aqui. Bem, só complementando o que o João está falando, já que está travando, gente, para quem está aqui no Japão não sabe que é movimento de mobilidade articular, são os movimentos cadenciados que você aprende no Taiso, que aí você vai ativar as articulações e vai colocar nesse movimento de mobilidade articular, tá? Aquecendo para você começar a atividade. Então, quando você for fazer o Taiso pela manhã, não ache que é bobeira não, mas tente fazer. E quando você estiver no seu Kyukei, você também está repetindo algum desses movimentos para estar lubrificando melhor as articulações, tá? E você não está tendo tanta lesão. Lembrando que a Val, da ginástica laboral, que ela veio já da outra vez, ela vai fazer no mês que vem outra live para a gente, para estar ensinando alguns movimentos e exercícios, tá? Então, para vocês terem essa noção também, e o João só está complementando essas informações aqui, né? Que é muito importante. Tadinho. João, tá caindo, mas você foi falando e eu fui complementando. Eu fui complementando quando você parou, falando, explicando para a população que está aqui, porque ele vai ficar gravado. E com certeza, aqui a gente parou, mas outros lugares do Japão não sei como que está a tempestade. Então, fui explicando também o que era mobilidade articular para as pessoas que não têm conhecimento. Tá? Que bom, desculpa, movimentos. Está muito ruim. Mas eu preciso fazer alguma coisa aqui para ver se melhora essa internet. Mas o que eu falava, eu acredito que então, o movimento é muito importante. E aí uma das características emocionais que eu percebo que é a mudança do brasileiro, que é expansivo, que é um grande comunicador. E quando ele vai para o Japão, ele tem que se manter dentro da cultura, né, dentro desse fechamento, realmente como se fosse um bloqueio emocional. Então você para e aquilo você contém muita coisa. Nesse conter, muitas coisas acontecem nas regiões que a gente chama das articulações associadas, que é a cintura escapular e cintura pélvica.
Então, você passa a não andar muitas vezes solto e o ombro também passa a perder movimento. E aí você vai para uma situação de trabalho onde você fica ali só usando a mão e essa região escapular perde movimento. Então, para essas dores cervicais e para as dores nos ombros também, é fundamental que a gente consiga ganhar mobilidade na escápula. Então, a escápula é aquele osso que a gente pensa no ombro, só imagina o ombro, mas é um complexo grande de grupos musculares. Sim. Desde a região anterior, de peitoral, todas essas estruturas que vêm para o ombro, que fazem os movimentos do braço. Então, uma das técnicas importantes é usar uma bolinha de tênis, por exemplo. Né? Você deitar no chão com a bolinha de tênis e pôr nessa região escapular as bolinhas e fazendo o movimento com a escápula. Então, você faz a pressão e o movimento. E é interessante, se você tiver um apoio legal de... Fica à vontade, fica à vontade. Tadã! Ah, que bom. Então, ó, gente, porque o João tá falando é como se eu tivesse com a bolinha aqui, olha só, hein? E fazendo esse movimento, tá? Para as pessoas que não sabem, para estar massageando essa região aqui, ó. Exatamente. Tá? Se eu tivesse aqui, é que a cadeira tá aqui, mas como se eu tivesse aqui apoiando e fazendo o movimento. É isso, João? Exatamente. Aí você vai mudando a bola de posição e vai criando movimentos para ganhar isso, para ganhar essa mobilidade da escápula. E observar, pede para alguém te filmar, fazendo um movimento, por exemplo, de levantando o braço para o lado, levantando os braços para frente, e sem camisa, e observar esse movimento da escápula. O brasileiro falava omoplata antigamente, né? Sim, sim. O quanto ele movimenta, porque ele tem que fazer bons movimentos. Às vezes uma está presa, a outra está presa. E essa região, essa hipomobilidade, gera muita tensão na região do pescoço. Então, uma consequência em relação ao pescoço. Na verdade, o pescoço é consequência, às vezes, até do pé. Essa bolinha, para mim, quando a gente não tem recurso, quando não tem ninguém para tratar... É uma das melhores, né? Para mim, é uma das melhores, porque se você começar a massagear a sola do pé e alongando a cadeia posterior, massageando as solas dos pés, você consegue diminuir a tensão na região cervical. Eu vou falar com a professora Étria, que é uma grande fisioterapeuta aqui, amiga nossa, que ela tem uma técnica de mobilização de fáscias com bolinha de tênis. Ela fez para a piscina, mas ela começou a aplicar também em solo, e é incrível. É muito prático, muito simples, e tem resultado bem interessante. Ela chama de destensionamento miofacial. E vai ajudar bastante gente. Eu acho com dores lombares, com dores cervicais, e isso eu acho que vai fazer uma grande diferença. É difícil a gente trazer uma receita que resolva. Com certeza, não. Isso aí nem a gente quer, porque cada um é um. E a consciência do corpo também diferencia, e a pessoa também tem que lembrar que ela precisa ir num profissional. Porque não dá para ela fazer tudo sozinha, João, porque muitas pessoas aqui, é que nem a minha cliente estava comentando, o médico falou assim, você tá torta. Ela falou, aonde? Tiveram que tirar a foto para mostrar que ela estava bem torta mesmo, porque ela não se sentia e não se via que estava torta. Então as pessoas não têm tempo, às vezes, para parar para se olhar, entende? Então imagine para se perceber ou fazer um exercício sozinho, entende? Então isso realmente, que nem você falou, vai gravando, olha que dica, grava, filma para você ver a diferença, né? Que isso vai também dar uma boa informação para as pessoas. Não cortando, porque eu sei que seu tempo é curto, mas tem aqui também que eu estava esquecendo, que tem muito problema também calcanhar e nos pés, que você depois colocou. Tem a pergunta aqui, ó. Tendinite calcária, faço físio há 2 anos. No começo até tive algumas melhores, mas de 2 meses para cá a dor está terrível. Peraí que agora tem que abrir. Já fiz cirurgia, mas não resolveu muito. O que me indicaria? Lógico, deve ser uma tendinite calcária em ombro, com certeza. Né? É um das maiores evidências da tendinite calcária. A tendinite calcária, assim, o nome já diz, né? É uma calcificação de uma região da cápsula articular, ali às vezes próximo do tendão, onde você tem uma estrutura mais rígida dentro do tecido a gente chama de tecidos moles, né? De tendão, de cápsulas, enfim. Eu não quero falar difícil, então se falar alguma coisa, vocês avisem. Mas é uma das tendinites mais chatas, né, realmente, mais difícil de tratar. Existem algumas técnicas, né, que hoje, com laser, com ultrassom, a gente consegue
tentar diminuir um pouco essas tendinites calcárias. Existem hoje o que a gente chama de terapia de onda de choque, que é um aparelho que diferente desses choquinhos, são impulsos fortes, mesmo que eles vão agredir a região de forma intensa mesmo, com um choque muito forte. Então, são 2, 3 mil tiros de choque super fortes, assim, que acaba criando uma ferida de novo ali, destruindo aquilo para o corpo tentar reagir e cicatrizar novamente. Entende? Deixa eu fazer outra pergunta também, fora esse detalhe em relação da cervical, que a gente fala, que aqui tem bastante. Também, por causa do esporte, João, que muitas vezes as pessoas não têm formação, tem gente que acaba tendo problema de quadril e joelho. Muito jiu-jitsu, sabe? Sem formação, fazendo alguns exercícios meio doidos. E alguns clientes ficam com um desgaste muito em relação da cartilagem do joelho e também do quadril. Lógico que o importante era o profissional estar, pelo menos ter um pouco de noção, né, da anatomia. Mas esses profissionais daqui nem todos têm. Então, como que fica? Opa, acho que caiu de novo aqui. Caiu de novo, né? Vamos lá. João, Gomen, né? Não sei se... Gomen, desculpa, apesar que Gomen você sabe que é, mas Gomen, desculpa, não sei se escutou. Outra coisa que é muito importante, que por causa do esporte aqui com brasileiros, tá? Não estou falando nem de japoneses, mas jiu-jitsu, judô, capoeira, né? Mas principalmente aqui com o jiu-jitsu, que tem muitos instrutores que não são formados, e aquela coisa que aprende, do aprende. E tenho muitos clientes que às vezes tiveram lesão de joelho e quadril, por causa de movimentos errados. E o que você sugere também nessa informação? Porque quadril, né? Quadril e joelho é uma coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu acredito que não dá para se praticar um esporte, porque a gente às vezes vai procurar o esporte só pensando na saúde, né? Então eu vou procurar o esporte para aquele é meu esporte enfim, como se fosse uma coisa para minha saúde. Só que hoje o esporte ele está muito forte, né? Em intensidade e tipo de movimentos, tipos de exercício. Então é fundamental antes de você ir para uma prática como o judô. Não dá, por exemplo, eu fui judoca há muito tempo. Se eu for para o judô sem me preparar fisicamente, sem ter no mínimo um pouco de condicionamento, ou começar bem progressivamente, eu vou me machucar. E aí as articulações que a gente que mais sofre são joelhos, ombro, quadril e coluna. Então tem que tomar esse cuidado. Então, se eu for para uma prática esportiva, mesmo que você tenha sido atleta, ou mesmo que você já tenha praticado há bastante tempo, é fundamental ir com muito cuidado, evoluindo muito progressivamente, senão você se machuca mesmo. E normalmente essas lesões estão associadas a esses desequilíbrios musculares, ou de alongamento, falta de mobilidade articular, ou falta de força, que é outro ponto importante, a pessoa não tem o condicionamento físico, ela cansa e machuca, ou falta de treinos básicos, de percepção corporal, de equilíbrio, que a gente chama de propriocepção. Então é fundamental associar outros trabalhos nesses programas para a gente conseguir evitar o problema. E se bem que o esporte, alguns esportes são muito traumáticos, né? Você tem trauma direto, você tem contato físico muito forte, e aí acaba sendo um esporte mais de risco. Mas aí depende de cada caso, depende de cada pessoa. Às vezes a pessoa está com sobrepeso e não se movimenta bem. O judô, particularmente, se você está com sobrepeso e não tem condicionamento físico, o calcanhar fica no chão o tempo todo. O judô tem muito giro, né? Você movimenta muito tronco, muita rotação. E com o calcanhar no chão, é muito fácil machucar joelho, muito fácil machucar quadril. Então tem que tomar esses cuidados quando... Mesmo futebol, né? O brasileiro adora jogar futebol e vai jogar futebol sem treino, sem um condicionamento físico, é Só muito aquele comum do machucar. final de semana, né? Então faz estiramentos musculares, contraturas, né? Faz entorses, mas a gente acha que é por causa do esporte, mas muitas vezes, assim, a maioria das vezes, é por falta de capacidade física para poder praticar aquele esporte.
Então é importante se preparar, pedir orientação, né, para você, por exemplo, né, para um educador físico, falar, eu vou fazer tal prática de esporte. Quais exercícios eu posso fazer para poder me preparar melhor antes de ir direto para o esporte e evitar a lesão? Mas é difícil as pessoas procurarem profissionais porque elas acreditam naquele professor. Mas geralmente esses professores não têm informação. Você está entendendo, João? Aqui. Que vai ser diferente, que nem o aqui vai vir conversar também sobre judô, desenvolvimento, mas é diferente que eu vejo aqui dos profissionais que atuam dentro do mercado para latinos, entende? É muito diferente. Então, não tem uma formação. Então, as pessoas às vezes nem sabem que exercício se eles estão fazendo certo ou não. Eles só viram e estão repetindo. Você entende? Por isso que facilita muito a lesão. Tem uma pergunta aqui, João. Eu sinto meu pescoço rangendo todas as vezes que movimento. Já faz 5 anos. Só usei uma máquina de choque. Será que a quiropraxia ajudaria? É recomendado? A dor vai e volta. No inverno sofro muito. Aqui não tem jeito. Inverno, quem tem dor articular sofre o tempo todo. Bom, eu acho que claro que precisaria de uma boa avaliação e entender o que está acontecendo. Mas o ranger não é problema. Se range sem dor, não tem problema nenhum. A quiropraxia ela vai ajudar bastante se tiver pouco movimento. Então, se ela perceber que existe uma limitação de movimento para alguns dos lados, então, às vezes, com um ajuste ali, uma mobilização articular, vai ajudar bastante a melhorar esse quadro de mobilidade. Mas tem pessoas que têm essa característica de se sentir ranger durante os movimentos. Então, não se preocupa se não trouxer dor. A dor no inverno tem essa característica não só de aumentar a sensibilidade no frio, né, de dor, mas também de tensionar mais a região cervical. Então, ficar mais atento, usar bastante calor na região cervical, usar os movimentos de escápula, que eu disse, né? Coloca a bola no ombro, libera bastante essa região escapular, isso vai aliviar bastante essas tensões no ombro. Tá, Mas obrigada. um bom quilo sempre ajuda. E um bom quilo, né, também. É. Então, até colocando esse detalhe do frio, porque aqui no Japão tudo bem que se vê no calor, mas a maior parte do Japão é frio, né? Que a gente daqui a pouco, na verdade, a primeira vez que acho que final de agosto tá esse calor terrível, né? Que hoje aqui fez 36, que geralmente final de agosto já estou começando a entrar um pouquinho com a mudança da temperatura e vai caindo. Então tem gente que já no outono começa a sentir muitas dores por causa da mudança de temperatura brusca, né, do quente para o frio, e começa a sentir tanto a dor articular como as dores musculares para quem já tem lesões, né? Tem alguma indicação também fora, lógico, o movimento que você sempre colocou? Tem alguma coisa que ele pode buscar ou fazer que acaba sendo interessante, ainda mais para quem aqui é inverno mais tempo do que verão? Então, eu acho que tem uma coisa muito interessante, eu vou entrar mais para o lado emocional, relacionando o físico agora. O frio, primeiro que ele afasta mais as pessoas, né? Então a gente acaba tendo menos contato e fica um pouco mais isolado. Ele traz um aspecto mais de introspecção e pouco né, de gente exteriorizar e tal. Você que é acupunturista sabe que a energia muda em relação a frio e calor. Então, eu acho que é importante no inverno é exatamente mudar esse comportamento. Então, buscar se exteriorizar. Então, o exercício vai ser fundamental, a movimentação corporal vai ser fundamental. Usar calor, né? Eu acho que usar as bolsas de água quente é muito melhor que o choquinho. Então, usa nas regiões que você tem mais tensão e procura, depois do calor, ganhar movimentos, né? Fazer uma série de movimentos. Mas mais importante que isso é observar o que você sente, qual é o tipo de sentimento que vem nessa região, nessas mudanças comportamentais. Assim. Aqui é isso. A gente pensa observa muito o que a gente pensa, o que a gente fala, né, a minha postura, mas um dos segredos de ter uma qualidade boa de vida é o tempo todo se perguntar assim, o que eu estou sentindo emocionalmente? Que tipo de sentimento vem agora? Vem um sentimento de tristeza, de raiva, de ansiedade, de medo? Essa é uma pergunta constante, porque a gente olha para o outro lado da gente. A gente não olha simplesmente o que eu estou pensando ou estou sentindo dor, né?
Então, quando eu olho para esse lado, eu percebo isso, o fato de reconhecer isso é o primeiro passo para uma mudança. Então, a gente ouve, como eu falei para você, se 96% das dores lombares, por exemplo, não estão relacionadas diretamente com a parte só a parte física, que tem todo um comportamental, tem todo um emocional, se eu melhorar um pouco essa qualidade, eu vou entender uma coisa que é mais importante. Todas as dores, todas as lesões, todos os processos que a gente sente do corpo, é uma comunicação do corpo com a gente. A doença não é o problema, ela é uma manifestação do problema. Então, se eu entender que meu corpo dói porque ele está manifestando um problema, não é a dor que é o problema. Então, uma tendinite calcária, por exemplo, pode ter uma infinidade de razões. Mas pode ter, assim, às vezes, o meu comportamento é tão rígido, tão duro, tão inflexível, que meu corpo tem que ser inflexível. Né? Então, meu emocional dói. Isso cientificamente falando, né? Hoje a gente tem trabalhos científicos que mostram, assim, eles fizeram várias pesquisas, mas uma das que me deixou assim, muito impressionado foi com pessoas que se divorciavam e que tinham, no momento, a pessoa que sofria, e que tinha muita dor no coração, né? Dor nessa região do tórax. E quando eles colocaram na máquina de tomografia de ressonância, eles perceberam que a área que acende, que é estimulada, é a mesma área da região do coração. Então, o emocional, ele reflete uma dor física sem ter a lesão no físico. Né? E de tanto pensar isso, de tanto entender isso, o corpo acaba realmente se transformando numa lesão. E a gente joga a culpa da dor para a lesão. E não muda o interior, não muda esse lado mais... Você só complementa o que eu falo muito aqui, João. A primeira coisa que eu falo muito que a gente tem que ter essa mudança de mente, ou seja, uma metanoia. Se você não mudar a sua mente, nada vai acontecer. Outra coisa que o corpo fala, não tem jeito. O corpo fala muitas vezes coisas que a gente não consegue falar com a nossa boca. Eu sempre falo, o corpo não mente. A gente pode mentir com a nossa boca, mas o corpo ele é perfeito, ele não mente, ele grita muitas vezes, só que você às vezes não quer escutar. Você fecha os olhos e os ouvidos para o seu corpo, achando que está tudo bem. Ah, mas é só uma dor, mas esquecendo que você mesmo muitas vezes gerou essa dor por alguns problemas, que nem você falou do divórcio. Outra coisa que a gente tem aqui muito na infância, não sei se aí tem, eu acho que tem também, não sei se numa incidência tão grande. Aqui as crianças desenvolvem uma dor de crescimento muito rápido e fácil. 6, 9, 11, dor do crescimento. Os médicos só falam, dor do crescimento, acabou, não tem o que fazer. Só que você vai avaliar o que tem acontecido com essas crianças, bullying dentro da escola, muita discussão com os pais, um relacionamento. O médico faz toda a bateria de exame, não tem nada de diferente. Ele determina a dor do crescimento da analgésico para a criança. Acabou. Quando você conversa com a criança ou explica para o pai que tem essas diferenciações para ele observar o que tem acontecido com o filho dele, o que ele tem passado, quais dificuldades que ele tem enfrentado, porque a gente não pode esquecer que a gente está no país onde a língua às vezes você não conhece, a cultura é totalmente diferente, não tem esse toque, não tem esse calor, aqui é muito assim, não sei nem se você lembra a vez que eu fui voltei para o Brasil para curso, eu não, são lógico, vocês, assim, que eu tinha mais contato, a gente acaba se abraçando, mas aqui sem querer eu já estava assim, ó, 1 ano de Japão só. A gente só cumprimenta assim. A gente não tem essa mania de toque, de dar mão. Não tem. Então você imagina uma família que chega aqui e acaba tudo isso bruscamente, porque você não vai abraçar, apertar a mão. Por isso que aqui também a incidência do coronavírus foi menor. Agora que aumentou porque teve um feriado e o pessoal aglomerou, entende? Mas por que não teve tão grande como no Brasil? Porque não tem contato físico. Então, isso diferencia muito, sabe? E as crianças acabam sofrendo muito com isso. E eu sempre falo, esse lado emocional pra gente, e aqui com o que eu trabalho, pega muito. E às vezes a pessoa vai fazer fisioterapia, vai fazer acompanhamento médico, mas fisicamente não tem nada. Tá limpo nos exames. Mas eu esqueço de observar, que é o que você falou também de reconhecer. Quando é adulto, eu consigo reconhecer mais
Nem sempre, porque às vezes ainda estou, como eu sempre tenho falado agora nessas aulas, quem tem olhos que vejam, ouvidos que ouçam, não é todo mundo. Tu não acha que quem tem olhos vão ver. Não, eu vejo o que eu quero às vezes. E não o que está acontecendo, né? E os ouvidos também. Então, isso está faltando muito aqui no Japão, porque as pessoas estão tão, às vezes, estressadas ou insatisfeitas pelo trabalho que faz e acaba esquecendo dos seus filhos. De observar que eles também estão passando as dificuldades que os pais estão passando aqui. Entende? Então, trazer você que fala a mesma coisa que eu falo do emocional também, voltado para a fisioterapia, só complementa um pouquinho mais para as pessoas acharem que eu não sou tão louca assim, falando que a dor emocional, muitas vezes que essa dor do crescimento tem mais a ver com o emocional do que com o físico. O problema, eu acho, que a gente, quando fala uma dor emocional, a gente imagina que ela se existe uma coisa separada, né? É psicológica, da cabeça. Tá? O que é fundamental entender é que todo sentimento, e diferentes sentimentos, eles promovem ou mudam a maneira com que o cérebro trabalha. Então, é uma reação química. Então, a alegria, a felicidade, a vontade de você trabalhar, por exemplo, ela está relacionada muitas vezes, né, com uma endorfina, que é onde você vai buscar o seu alimento. Né? O animal tem isso, ele persegue a caça o tempo todo correndo atrás da caça, e aquilo traz uma energia física para ele, e é muito pela endorfina, porque ele já está visualizando o alimento. Então, é impressionante isso, nas pesquisas mostra quando o animal sai em perseguição do outro, bioquimicamente ele já está trabalhando a sensação de ele estar ingerindo um alimento. Muitas vezes o que a gente faz, né? Se você não tem uma motivação para acordar e trabalhar, alguma coisa tem que ter, senão a gente não anda. Então, isso mostra como o sentimento interfere no corpo. Então, a alegria, a tristeza, a depressão. E a gente faz mudanças bioquímicas cerebrais. Então, a maneira como que eu penso, a maneira como meu cérebro trabalha, ele se transforma, né? Ele acaba, enfim, criando uma série de problemas. Então, se eu tenho o mesmo sentimento, o mesmo pensamento todos os dias, eu vou ter uma mesma reação. Né? Só para você ter uma ideia, a gente tem em média de 700 a 900 pensamentos por dia. E o mais incrível é que 90 a 95% desses pensamentos a gente repete todos os dias. Então, para começar a pensar em tratar, principalmente morando no Japão, né, num lugar diferente, uma cultura diferente, buscando um resultado que normalmente é financeiro, eu vou trabalhar 5, 6 anos e volto para cá para a minha alegria. Se eu ficar pensando no problema, aí eu não vou ficar bem. Eu vou ter dores, eu vou ter problemas, né? Minha família vai ter problemas. Nesse momento, eu preciso entender assim, qual vai ser a minha recompensa. A minha recompensa está, muitas vezes, no financeiro ou no que eu vou constituir depois disso. E aí, vivenciar cada dia. O que eu posso aprender de diferente que eu vou levar para a minha vida lá na frente. Sim, o que eu posso aprender. Aprendo com a característica de outro povo, né? Com a cultura, com o jeito de ser, com a tecnologia, enfim, alguma coisa, se eu tiver essa mentalidade, já começa a transformar o tipo de sentimento. Transformando o tipo de sentimento, eu mudo a característica física. Então, você vai ver que as crianças começam a ter menos dores, né? Essas dores do crescimento são chatas mesmo, são desconfortáveis. Aqui tem, mas, como você disse, quando a gente recebe aquelas crianças com muito problema de dores de crescimento, é notório que existe um outro problema associado. Sim. É lógico, eu sempre falo isso. Aí quem está no Brasil tem a vantagem, eu sei que está dando seu horário, mas que tem a vantagem de ter você e outros profissionais que se preocupam, que tem um olhar, que eu sempre falo isso. É a mesma coisa quando eu fui buscar educação física. Eu tive uma professora que teve um olhar diferente para os alunos, que mudou aquela chavinha que você fala, eu quero fazer isso também. Eu quero ser o professor que se preocupa com o aluno, de escutar, de saber o que está acontecendo. Então, isso faz a gente mudar a chavinha, que eu falo, que tem uma mudança de mente para ter uma atitude diferente. Só que tem muitos profissionais aqui que ainda precisam dessa chavinha, entende? Precisam desse contato.
Mas só de ter um pouquinho aqui de você falando um pouquinho isso, quem sabe as pessoas começam também a ter um pouquinho, quem está aqui e queira estudar, porque a gente tem falado também de profissões, João, para as pessoas que são adolescentes aqui, que estão começando a estudar, para ver se de repente falam, olha, eu vou estudar fisioterapia e vou voltar para o Japão, para ser um trabalho diferenciado, para ajudar não só os meus familiares, mas ajudar o povo latino a sobreviver de uma forma melhor aqui. Porque a gente está colocando isso nas nossas lives também, para estimular esses profissionais que vocês que estão vindo, para quem sabe aquele adolescente, aquele pai, fala, olha, que profissão bacana que ele tem. De repente, se você estudasse isso, ou se você despertar com isso, você vem para cá e faz algo melhor, diferenciado, sabe? Para ver se a cabeça abre, porque a maioria das pessoas são tão em fábrica, tão fechadinho, que não consegue ver por trás, que é o que você também colocou. Começa a mudar, ver o que você pode aprender, algo mais, viver agora. Não fica só pensando na sua recompensa lá na frente e vai ficando frustrado pelo seu dia. Então, isso você me ajudou muito por aqui também, viu, João? Muito obrigada. Imagina, espero poder ajudar mais, o que eu estou à disposição, se você quiser. Óbvio que devem surgir mais dúvidas, mais perguntas, mas se eu puder ajudar, fique à vontade, vai ser um maior prazer. Então, E tá só bom. para complementar uma coisa que me vê agora importante, nos estudos novos sobre felicidade, uma das coisas que mais chama a atenção é que quase 50% ou 50% da felicidade, ela não vem nem da parte financeira, nem da saúde, nem do material em si. Ela está muito relacionada à estrutura hereditária e família. Então, 50% da minha felicidade é uma característica minha. Nasci e tenho vontade de ser feliz. Os outros 50%, o que assusta muito, é que apenas 12% de tudo está relacionado à parte financeira. Então, as pessoas, assim, é interessante, nos Estados Unidos fizeram esse trabalho. Se você ganhar até $6.000, isso pode interferir na tua qualidade de vida, porque tem a ver com sobrevivência. Você não ter necessidades básicas, não passar necessidades básicas. Acima de $6.000 nos Estados Unidos, não faz diferença. A pessoa que tem bilhões e a pessoa que tem 10 mil, em relação à felicidade dela, não faz diferença nenhuma. E aí mostra pra gente realmente que a felicidade ela não está baseada em você simplesmente ter alguma coisa. Você precisa ter o essencial para viver. Mas a felicidade ela tem um outro contexto. E o principal deles é a gente viver aquela sensação do agora, do aqui. Né? O que está acontecendo comigo nesse momento? E aquela pergunta, o que eu estou sentindo? Todas as vezes que eu estou fora dos sentidos básicos, do que eu estou ouvindo, do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo como paladar, do que eu estou sentindo como aroma, né? O que você trabalha, e o que eu estou sentindo no meu corpo e a minha emoção, se eu estiver fora disso, ou minha mente está no passado, ou minha mente está no futuro. E aí eu não estou vivendo o presente. E eu tenho consequências por isso. Eu acabo sofrendo por isso. Com certeza. João, só complementando o que você falou aí, que é o que eu tenho postado até e tenho comentado, esse detalhe, tenho falado muito em aula até para os meus alunos, que às vezes estão aqui, a gente está todo mundo numa pandemia. Só que eu falo que o Japão tem algumas coisas seguras para você. Você não precisa ir com a galera. Vai você e sua família, vai você e seu pai. Que nem eu estava comentando com uma aluna que o pai não está muito bem. Eu falei, olha, por que você não leva seu pai um dia na sua folga? Você faz os onigiri, eu não sei se você lembra que é aqueles bolinhos de arroz. Sim. É como se você fosse fazer uma marmita, faz as coisas caseiras, você não vai gastar dinheiro. A única coisa que você vai gastar é o seu tempo e um pouquinho de combustível para levar o seu pai num lugar agradável. Que você possa conversar, você ter esse olho no olho, vocês poderem olhar as nuvens, rirem, lembrar de coisa de infância. Esse momento é o que você tem de mais importante e vai dar esperança para o seu pai melhorar os problemas que ele tem. Eu sempre falo isso em aula, que às vezes as pessoas que estão aqui esquecem de viver, seja com seu filho, com seu cônjuge, sabe? Porque está tão preocupada em se ocupar com dívidas e problemas e com pandemia. Mas se eu tiver uma atitude no agora, simples, sabe? Que é essa coisa de conversa de olho no olho, de compartilhar coisas boas,
a sua vida muda, o seu dia a dia vai mudando. E as pessoas vão tendo mais o que? Esperança do que desesperança com tudo que tem acontecido no mundo. Mas está faltando a prática, que eu falo. A pessoa não pode ficar só no pensamento, eu vou fazer isso. Quando? Ah, talvez. Faz agora. Você tem uma horinha, você tem disponível? Liga ali, vamos tomar um café, vamos conversar. Aqui a gente ainda pode, de certa forma, ter um contato não assim tão forte, mas, lógico, para você ter uma noção, eu só tomei a primeira dose da vacina ainda. Ainda nem tive a segunda, entende? As pessoas estão achando que no Japão está tão avançado. Não, ainda tem gente que ainda nem tomou a primeira dose da vacina, entende? Então, mas a gente tem que ter esse cuidado de você ter a proteção, de você ter o cuidado de não aglomerar, de você em um lugar aberto, não muito povoado. Então, se você tiver isso, um pouquinho só desse gasto do presente e das coisas simples, que você mesmo disse, a felicidade não é pela quantidade, não é pelo financeiro, mas é pelos momentos bons que a gente tem com as pessoas que a gente ama, que a gente considera. Então, isso vai fazer toda a diferença. Bem, João, o senhor está rodando, eu creio que vai cair de novo, mas por isso que eu até estou continuando a falar justamente para a gente, como que fala, não perder aqui. Eita! E agora só um pouquinho aqui para não perder. Espera aí. Não está entrando para ele. Espera aí que caiu. Muita calma aqui. Para ele entrar de novo. Opa, agora deu. Então firmou aqui a internet. Gente, já agradecendo todo mundo que participou. Pronto. Voltei. Então, já agradecendo de antemão também, João, a sua presença aqui, que eu sei que você começa a atender também aí no Brasil, né? Agradecendo muitas informações que você colocou, que na verdade complementa muito o que eu já falo aqui, é que na verdade você está complementando as informações daqui. Quem não me conhece, depois eu faço uma outra live para me apresentar, ou as pessoas que estão aí que quiserem acompanhar também, saber um pouquinho do meu trabalho aqui no Japão, é só entrar e dar uma vasculhada aí um pouquinho. Mas, João, muito obrigado mesmo pela sua participação e de todas as informações que você deu aqui. Eu creio que agregou muitas pessoas, sabe, para parar e pensar um pouquinho, refletir um Que pouco bom. mais. Viu? Agradeço muito, porque mesmo na distância, a gente ainda continua tendo a mesma conexão de pensamento e linha de trabalho do emocional. Então, e do único, né? Então, dá muita diferença, não, que ainda continua a gente ligado de alguma forma, viu, João? Muito Acho que foi muito obrigada. legal. Quando nós nos conhecemos, o que aproximou foi essa afinidade, né, de tocar o ser humano de uma forma diferente. Eu lembro que você me atendeu, foi incrível, o momento que eu estava Foi você precisando, a mim. né, foi bem interessante. E é muito gostoso isso. E poder ajudar, eu acho que bom, como eu disse, a afinidade com o Japão eu tenho e muito grande, e morro de vontade de ir para aí. Fiquei triste de não poder ir para as Olimpíadas, queria muito ter assistido, ter estado perto, né, mas tudo bem. Fiquei muito triste com o falecimento de um grande amigo no Japão. Postei há um tempo que é o professor Jun Kono, que é uma grande referência do Aichi, que é o Tai Chi na água, né, que hoje é mundialmente conhecido. E gostaria muito de ter ido para visitar a família e, né, estar perto, mas não pude. Mas espero que a gente consiga um dia estar aí, de repente fazer alguma coisa Seja mais bem-vindo. próximo, juntos. E eu estou à disposição o que você precisar, o que todos aí precisarem. Será um Muito prazer. obrigada. E aqui no Brasil, quem não conhece o teu trabalho precisa conhecer. Os kits de aromaterapia chegam até aqui e ajuda muita gente, vale a pena realmente conhecer. Eu sou fã do teu trabalho, você sabe disso. Parabéns também Obrigada. por tudo que Obrigada. você faz aí pelos brasileiros no Japão e por todos os latinos, na verdade, por todos nós. Tá bom? Sim, sim. Aqui eu não fecho só com o brasileiro, porque graças a Deus a gente tem muito o público latino, peruano, boliviano, paraguaio, colombiano, e faz dessa parte dessa comunidade que faz com que cada vez mais o Japão cresça também. Lógico que não é só essa, porque a gente tem vietnamita, tailandês, tem coreano, chinês aqui, tem muitas outras, Paquistão, a gente tem muitas comunidades aqui no Japão, né? Ainda mais na minha região que eu moro, tem a Ásia tem tem muitas pessoas aqui da Ásia na minha região, Paquistão, Índia, só que tem o detalhe da língua, né?
que como que a maioria falou só um pouquinho de japonês, e aí vai falando seu idioma e vai aprendendo. Então fica complicado para a gente estar alcançando. Mas tem uns que já conhecem muitos brasileiros e acabam entrando em contato para estar fazendo também um tratamento natural. Mas muito obrigado, viu, João, pelas informações. Vamos ver, qualquer coisa a gente vai se falando também depois, né? No inbox ali, para se a gente tiver outra oportunidade, se tiver oportunidade também, ou tiver alguma ideia para a gente estar fazendo aqui, olha, seja super bem-vindo, viu? Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite, viu? E é Um isso, beijo eu que grande. agradeço. Boa Tá noite bom, para vocês, né? tá, e bom dia para você. Muito obrigada. Tá bom? Obrigado. Tá, Tchau, 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 tchau. tchau. Só fecha aqui, João, que agora eu só dou recado para eu já começar a próxima live lá. Tá ótimo. Obrigada. Imagina. Obrigada. Gente, muito obrigado para todo mundo que participou dessa live. Lembrando que em setembro a gente tem mais lives de informações e profissões falando para agregar cada vez mais a comunidade aqui. Então, se você ainda não conheceu o João, gente, segue o João lá no Instagram. Tem muita informação. Sei que é voltado mais profissionais da área, mas nada como você começar a observar, conhecer mais informações para você não ver que a gente às vezes dá as informações e você acha, não é tão importante. Então, vai atrás das informações e de profissionais qualificados. Então, eu convidei o João justamente porque ele é um excelente profissional e não é só a nível Brasil, como também a nível internacional. Então, entre em contato ali, começa a vasculhar ali, pegar as informações, tá? E quem está aqui em relação, não esqueça que esse mês de agosto, já, né, amanhã, último dia de agosto, e em setembro a gente tem mais lives, tanto com informações quanto profissões. Então, aguardo vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima live. Tchau, tchau.